Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e hoje para falar sobre geopolítica na veia. E para falar sobre geopolítica, poucas regiões são mais apetitosas do que o Oriente Médio. E o ator principal da nossa coluna de hoje é a Turquia, com a sua preocupação constante com aquilo que acontece ao sul da sua fronteira, na Síria, sobretudo na relação entre a Turquia e os curdos, principalmente os curdos na Síria. Apenas para dar contexto para o motivo dessa coluna, é importante lembrarmos que a Turquia tem uma população curda muito considerável. São estimados em cerca de 15 milhões de curdos em território da Turquia. E, portanto, essa é uma preocupação da Turquia que não vem de hoje. O fortalecimento de grupos curdos, não apenas dentro da Turquia, mas em outros países da região, pode se tornar, de fato, uma grande dor de cabeça para o governo turco. E a situação se torna ainda mais grave para a Turquia, visto que, ao longo desses 10 anos, desde o início da guerra civil na Síria, os curdos sírios se fortaleceram muito, sobretudo porque foram uma força de contenção importantíssima contra o Estado Islâmico, o que acabou fazendo com que os Estados Unidos, por exemplo, despejassem milhões e milhões e milhões de dólares em ajuda, em armamentos, em treinamento para grupos curdos na Síria, o que naturalmente fortalece a posição dos curdos em geral, e isso significa naturalmente uma preocupação para a Turquia. Não por acaso, ao longo dos últimos 5 anos, a Turquia fez 3 intervenções no norte da Síria, em 2016, em 2018 e em 2019, sempre com o objetivo de afastar grupos curdos de perto da sua fronteira. E o alvo principal da Turquia vem sendo o YPG, as Unidades de Proteção Popular, que é um grupo curdo do norte da Síria, que tem ligações diretas com o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Esses, sim, curdos que atuam dentro da Turquia. É bem verdade que, ao longo dos últimos anos, o governo turco também conseguiu algumas facilidades para fazer esse tipo de intervenção. Não podemos esquecer que, se o presidente da Síria é Bashar al-Assad, isso se deve diretamente ao governo russo de Vladimir Putin. E Putin teve, ao longo dos últimos anos, uma enorme boa vontade em negociar com a Turquia. Naturalmente, queria manter a estabilidade em um país aliado da Rússia. Queria impedir uma conflagração maior, uma crise maior, sobretudo em um momento no qual a Turquia dava claras demonstrações de ter problemas sérios, crises sérias com os Estados Unidos. A Rússia queria aproveitar o momento para tentar manter uma boa relação com o governo turco e, eventualmente, isolar ainda mais os Estados Unidos. Mas, nesse momento, o governo russo parece menos disposto a permitir que a Turquia faça uma nova intervenção no norte da Síria. Irrita cada vez mais ao governo sírio e ao governo russo de Vladimir Putin o constante financiamento que a Turquia oferece a grupos que ainda dominam partes do território sírio. É como se, depois de 10 anos de uma guerra civil sangrenta, difícil, tanto a Síria quanto a Rússia conseguiram vencer a guerra. Bashar al-Assad se mantém no poder, mas a Turquia ainda mantém domínio de parte do território sírio. A Rússia parece mais próxima de dar um basta a essa situação e simplesmente dizer que não aceita mais que a Turquia mexa os seus pauzinhos no norte da Síria.
O diálogo entre Rússia e Turquia ainda existe, mas as reclamações turcas com relação à atuação dos curdos no norte da Síria parecem sensibilizar cada vez menos o governo da Rússia. Além disso, o governo Erdogan também contou com uma certa complacência por parte dos Estados Unidos. É importante lembrar que a Turquia é um membro importantíssimo da OTAN e o governo Trump, alguns anos atrás, quis diminuir o nível de irritação que o governo Erdogan vinha mostrando com aquela cooperação entre Estados Unidos e os curdos para combater o Estado Islâmico. E, portanto, o governo norte-americano, talvez você se lembre disso, decidiu retirar uma parte das suas tropas do norte da Síria, deixando espaço aberto para que os turcos fizessem mais algumas daquelas intervenções sobre as quais já falamos nessa coluna. O humor em Washington, no entanto, também parece ter mudado bastante. O governo de Joe Biden reafirma constantemente a importância dos curdos para a estratégia norte-americana na região e parece muito menos disposto a fazer concessões a Erdogan. Uma nova intervenção turca no norte da Síria para combater novamente os curdos muito provavelmente não passará em brancas nuvens por parte dos Estados Unidos, que deve oferecer algum tipo de reação, se não militar, certamente diplomático ou, pelo menos, por exemplo, no bloqueio à compra de armamentos que a Turquia espera adquirir junto aos Estados Unidos, como, por exemplo, as aeronaves F-16. Aliás, diga-se de passagem, a Turquia também tem a intenção de comprar armamentos da Rússia, o que torna a situação, no mínimo, insólita. A Turquia vê pela frente um cenário no qual uma intervenção contra os curdos no norte da Síria se mostre inevitável. Ao mesmo tempo, o país, para fazê-lo, vai ter que se indispor com dois países que são não apenas poderosíssimos no plano internacional e particularmente no Oriente Médio, mas também dois países com os quais a Turquia frequentemente se indispõe, mas também espera, em determinados campos de atuação, manter boas relações. É, sem dúvida nenhuma, um dos cenários geopolíticos mais complicados e, por que não, interessantes a serem analisados na atualidade. E se você se interessa por compreender como é que a Turquia se posiciona, não apenas em relação ao Oriente Médio, mas em relação ao mundo de uma forma geral, eu te convido a assistir a aula gratuita do Petit Jornal, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 9 de novembro, às 21 horas. A aula essa intitulada O Mundo aos Olhos de Erdogan, que saudade dos sultões. Repito, essa aula é gratuita e tudo que você tem que fazer é acessar www.petitcursos.com.br e se inscrever para poder assistir a aula mais uma vez, na próxima terça-feira, às 21 horas. E se essa e outras colunas do Petit Jornal te interessam, você poderia pensar na possibilidade de se tornar um apoiador do nosso projeto. Fica aqui meu agradecimento a quem já é apoiador e um convite a você que se interessa por esses temas a se tornar um apoiador também. Para isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br e nos apoia por lá. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.